Olá, fala meu povo animado, tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou o Narras. Pode chegar que tá começando mais um episódio do nosso querido podcast, edição especial Mês do Orgulho. Nós estamos em Botafogo, falando diretamente dos estúdios da Unifaixa, uma universidade orgulhosa. E como eu já disse, muito prazer, eu sou o Narras, sou seu anfitrião de hoje. E hoje, a parada aqui tá absurda. Temos uma convidada especialíssima, pessoal. Eu vou até pegar a minha cola, porque eu não quero cometer nenhuma gafe no currículo da gata. Cata esse currículo. Psicóloga pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-graduanda em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade pela ESPN Fiocruz, militante e ativista pelo coletivo Madame, ex-estagiária e atual assessora técnica da coordenação de estágio do Programa Estadual Rio Sem LGBTfobia. Com vocês, muitos aplausos, muito amor, muito carinho para Bianca Marques, que tá aqui comigo. Muito obrigada, Ana. Ai, esqueci seu nome. Narras, perdoa, amor. Narras. Olha, tá tudo certo. Por quê? Esse nome é uma coisa que me persegue. Narras, eu juro que eu li Nasha. Então, muita gente, você não faz ideia. É meu sobrenome, na verdade. Eu uso como nome artístico, mas é meu sobrenome. Narras é a pronúncia. E a quantidade de gente que chama errado, lê errado, fala errado, eu tô acostumadíssimo, não fica tranquilo. Então, fica tá tranquila ótimo. que não tem nenhum problema. Cara, então, me diz, como é que você tá? Como é que você se sente no dia de hoje? Tá feliz, tá orgulhosa? Olha, eu tô orgulhosa, é isso que eu ia falar. Tô orgulhosa, é o sobre. nosso mês, né? É sobre. A gente tem muita iniciativa, muita coisa fazendo, muita... Assim, a gente tem uma visibilidade muito maior nesse mês e isso me deixa com o coração muito quentinho, é muito legal. Total. Principalmente estar dentro dessa universidade, né? Poder falar um pouco sobre a minha trajetória, sobre a população LGBT. E é isso, tô muito animada. É isso, né? Mês de protagonismo, né? Nossa, é muito mês de bom. atenção. Pelo menos, né? Algum mês a gente tem que ter ali um protagonismo, né? Bônus, né? Alguma coisa boa. Cara, eu tenho umas perguntinhas pra você que eu vou começar fazendo. E sinta-se à vontade pra responder da forma como você quiser, mas é tudo baseado nas suas vivências. Tá ótimo. Lembrando aqui, ninguém tá aqui cagando regra pra nada, gente. Nós estamos aqui trocando. O que é realidade pra um de vocês não é realidade pra outros e tá tudo certo. Vamos lá. Bia, fala uma coisa pra mim. Como psicóloga, como você diria, qual que é a maior dificuldade em tratar uma pessoa LGBT? Porque assim, deixa eu explicar esse foco da minha pergunta. Diferentemente da medicina, que é uma coisa mais física pro corpo, a mente é uma coisa muito individual. E eu acredito que existam pontos de partida à medida que você tem a vivência daquele paciente que está buscando terapia. Então, se é uma mulher, você vai ter uma abordagem. Se é um homem, você vai ter uma abordagem. Dependendo da classe social, da cor de pele dessas pessoas. São abordagens diferentes para você ter aquele, né? Sim. Aquela aproximação maior com o paciente. Qual você diria que é a maior dificuldade quando se trata de uma pessoa LGBT? Eu acho que você falou um pouco do que eu penso, do que seria na psicologia a maior dificuldade. Eu acredito que seja abarcar todas essas interseccionalidades que você mencionou. Então, quando a gente está falando de uma pessoa LGBT, a gente não está falando só sobre uma pessoa, vou pegar o meu exemplo, a gente não está falando só sobre uma pessoa lésbica. A gente está falando de uma pessoa que tem ali os marcos sociais interpassados. Então, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa lésbica, eu sou uma pessoa da Baixada. Então, a gente tem ali muitos marcos. Então, como é que a psicologia, num tratamento, a gente consegue abarcar tudo, né? Acho que a gente sempre vai querer estar naquele espírito de salvador, só que a gente nunca vai conseguir, porque são problemas muito estruturais. Então, como é que você vai chegar para uma pessoa trans e que não teve uma oportunidade de empregabilidade na infância não, uma oportunidade de empregabilidade, foi expulsa, né, na infância de casa. E aí, como é que você vai abarcar todas aquelas demandas daquele sujeito? É impossível, né? Eu diria, para a psicologia, conseguir responder tudo isso. É muito intenso. Eu já estive eu estou em constante nessa posição, tanto de terapeuta quanto ser terapeutizada, né? Então, eu tô nesse caminho, nessa caminhada, do que um psicólogo ele consegue trazer para mim, enquanto uma pessoa LGBT da comunidade LGBT, né? E aí é isso. Eu acho que para a psicologia em si, eu acho que a gente tem um gap muito grande ali da formação de psicólogos em relação ao gênero e sexualidade.
Eu já lidei com muitos psicólogos que não sabiam dialogar sobre, não sabiam entender sobre a minha sexualidade, entender sobre o que representa pra mim ser uma mulher negra dentro da comunidade LGBT. Porque é isso, né? De onde partem suas dores, né? Exatamente, porque não é só a gente pegar, e vamos falar aqui sobre o seu relacionamento. Não. Como é que você vai abarcar um tema de, por exemplo, a gente já sofreu violência LGBTfóbica dentro de um ônibus. E aí, quando a psicóloga ela não consegue ter o arcabouço do que isso significa pra gente, é muito difícil, muito difícil. Então, acredito que pra psicologia em si, eu acho que é essa formação, né? Eu acho que é desde a nossa formação. Eu lembro que na minha formação eu tive uma disciplina de gênero e sexualidade. E aí eu fui adentrando, assim, eu fui tendo que mergulhar, fui catando orientador, fui procurando estágio, e aí eu fui abraçada pelo programa Rio Sem LGBTfobia, que é a minha casinha hoje, e foi ali que eu me salvei, porque se depender, assim, só da faculdade, só da grade curricular que a gente tem, e eu não digo só psicologia, não, direito é uma dos que a gente mais, assim, tem uma dificuldade muito maior de aproximação dessa temática, né? Porque, falando um pouco do programa, a gente tem estagiários de serviço social, direito e psicologia. Uhum. Então a gente Mas guarda, não dá muito spoiler, que a gente ainda vai chegar lá, tá? Você tem que me segurar, porque é muito fica difícil. Tranquila. Chegou falando do programa, eu vou... Qualquer coisa a gente repete. Tá ótimo. Eu achei que é muito simbólico isso que você fala, porque eu concordo com você plenamente, mesmo sendo um leigo, né? Não tenho nenhum gabarito em psicologia pra falar, só quando eu sirvo de psicólogo pros meus amigos. Mas a questão é que eu acho que parte do princípio de você querer, né? Daquele profissional se interessar e ter a empatia de pensar, eu vou atender pacientes que vão viver essas realidades, que é diferente da minha, muito grande. Grande parte das vezes, né? Nossa, na maioria das vezes. Enfim, e eu acho que principalmente é mais delicado ainda porque a gente parte de um assunto muito pessoal, porque é a saúde mental daquela pessoa, é a realidade daquela pessoa, mas é algo que não é imposto a ela, né? Porque as pessoas nascem LGBT. Sim. Então, deixa eu falar uma coisa aqui pra você que tá me escutando. É bom você partir desse ponto de princípio, porque é uma coisa que a gente não tem nem mais paciência pra dialogar. Ninguém escolhe, ninguém decide, ninguém vira. As pessoas nascem LGBT. Então, é uma condição imposta a essas pessoas no nascimento. Então, quando você se entende, quando você procura ver qual que é o seu lugar no mundo, e você vê que você já está ali num lugar de discriminação, é muito complicado, né? Muito complexo para uma pessoa entender essa carga. Sim, e às vezes esse caminho, ele pode ser muito tortuoso, né? Porque a depender, como é que você vai se assumir para uma família totalmente conservadora? Como é que você vai falar ali de umas pessoas que, por exemplo, eu até consegui um estágio, até consegui um emprego, eu era sustentada por eles, então eu dependia deles. Então, até eu conseguir a minha renda, eu deixava isso um pouco quieto. Foi um processo muito doloroso. Eu acredito que, para grande parte da população LGBT, a família é um ponto muito sensível, muito... assim, é muito particular. Porque é isso, você vai ter famílias que vão ser totalmente abertas e vão ter famílias que vão ter um pé atrás e vão cometer, sem querer, né, uma LGBTfobia ali dentro do seu âmbito familiar. Então, eu acho que é isso, né? Acho que esse caminho também é muito particular. Esse caminho, ele pode ser muito doloroso, a maioria das vezes é muito doloroso. E eu acho importante, assim, principalmente na psicologia, a gente conseguir trilhar como é que foi esse caminho, né? O que foi pra você chegar até onde você chegou? O que foi pra você falar sobre isso? Né? Porque hoje eu levanto a bandeira. Então, eu chego lá já nos lugares e eu falo, eu sou Bianca, sou uma mulher negra, eu sou lésbica. E é isso. E hoje eu estou com a minha parceira já tem mais de 3 anos. E a gente consegue levantar essa bandeira muito junto, sabe? Sim. Que bom, porque assim, como você falou, são os relatos que eu mais escuto. Sim. A coisa que a galera mais fala é: não, eu vou esperar sair da casa dos meus pais, Exatamente. eu vou esperar atingir a independência financeira, né? Então, é a realidade de muita gente. Acredito que da grande maioria. Sim. Gente, a minha dicção tá péssima, me perdoa. Eu juro que eu não sou assim normalmente, tá? É que eu tô nervoso. Aqueles. Cara, uma dúvida assim, mais uma curiosidade nessa sua vivência como psicóloga.
Qual foi a letra da sigla que mais procurou atendimento? Nas suas experiências. Definitivamente, mulheres trans. Definitivamente. Era a minha suspeita. E é engraçado porque a gente espera que uma demanda de psicologia ele vai vir carregado com questões emocionais. Mas não. Elas vinham muito com questões de violação de direito. Então, assim, o que está me causando sofrimento não é uma partida de uma pessoa muito especial, não é um rompimento de relacionamento, não. Eu cheguei num cartório, a pessoa olhou minha identidade como nome civil e me chamou pelo nome morto. A pessoa foi numa delegacia e sofreu algum tipo de violência na rua. Então, assim, definitivamente, o nosso recorde de atendimentos, e aí eu falando que, enquanto estagiária, né, do programa, a gente atendeu muitas mulheres trans em situação de vulnerabilidade, né? E acho que é isso, aparece muito. A gente tem alguns casos de pessoas não binárias, de homens gays, normalmente homens cis gays, mas a grande maioria das pessoas que aparecem são mulheres trans, que aparecem com algum sofrimento, com algum traço de um sofrimento muito profundo, sabe? Sim. E é muito por essas vivências que são marcadas de, assim, inúmeras violações que é impossível a gente quantificar, é impossível a gente dialogar sobre num dia só, Sim. sabe? Eu, na minha opinião, Narras, não estou falando que é regra, mas eu acredito que seja porque é a casta mais posta à prova da comunidade, sabe? Sim. A casta no que eu digo no sentido de camada, tá, pessoal? A camada mais colocada à prova, é a mais marginalizada, é a que mais... Porque são pessoas que... Essa palavra é um pouco problemática, né? Mas são pessoas que não conseguem se esconder. Porque uma pessoa que tem a sua sexualidade diferente da heterossexualidade, que está presente na sigla, mas que é uma pessoa cisgênera, ela ainda consegue, se ela quiser, ela ainda consegue performar uma heteronormatividade. Exatamente. Agora, pessoas trans não, elas não conseguem viver dentro dos corpos que nasceram. Sim. Né? Porque são outras pessoas, são outros indivíduos dentro de corpos que não são tão adequados assim, a forma como elas se enxergam. Então é muito complicado, porque eu acho que é nocivo para ambos os lados, óbvio. É muito nocivo uma pessoa que é cis também viver se escondendo. Sim. Mas uma pessoa trans, além dela estar se escondendo, ela está vivendo num corpo que não lhe cabe. Exatamente. Então é uma tortura dupla, né? No meu ponto de vista. Pode falar. E aí, você trouxe as suas suspeitas, né, que era a população trans mesmo, e aí eu acho que é isso, né, como é que, porque eu, enquanto não uma pessoa trans, né, e você também como não uma pessoa trans, a gente tem uma pesquisa do Grupo Gay da Bahia que diz que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos de idade. Então imagina, você lá no auge da sua adolescência, você se descobrindo, se entendendo como uma pessoa, nossa, sou uma pessoa trans. Esse caminho não é tão fácil assim, mas você entende que você é uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascimento. E aí você olha aquilo, caramba, eu vou viver só até os 35 anos. Sim, uma sentença de morte. Exatamente, exatamente. Eu acho que é o mais complexo, né? Porque eu, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em transexualidade até, sei lá, minha adolescência, 13, 14 anos. Porque são assuntos que a sociedade nos priva, nos protege, exatamente, né? No pior sentido da palavra. Porque é algo que eles acham que não é assunto de criança, sendo que crianças trans existem, exatamente, pessoal. Adoro levantar essa bandeira. Exatamente. E essas pessoas se sentem inadequadas desde que nascem, durante toda a infância e durante toda a adolescência. Então, quando elas entendem o que são, quando chega essa informação para elas, é aquela sensação de alívio. Sim. Ufa, entendi. Então é isso, é por isso. Exatamente. E aí chega toda a parte negativa de... Isso. Enfim, vivemos no Brasil, não preciso nem falar, né? Sabemos do que uma pessoa trans aqui passa nesse país. Cara, então, eu, Narras, acredito que o preconceito é vencido com a informação. E eu acho que seria uma boa a gente dar uma recapitulada nas letras da nossa sigla, porque isso é uma boa. Por mais que nós estejamos em 2025, você tem o Google aí na palma da sua mão, querido. Eu sei que ainda tem muita gente que não faz a mínima ideia, e principalmente na diferença de sexualidade para gênero. Mas vamos lá, vamos por partes. A sigla atual,
acredito que, caso não tenha crescido durante até o momento da gravação, LGBTQIAPN+. Exatamente. L, representando lésbicas. G, gays. B, bissexuais. T, transexuais. LGBT, todo mundo tá sabendo. Isso. Q, queer, que são aquelas pessoas que têm... Não tem, né? Mas vivem com aversão a tudo que é heteronormativo. Uhum. LGBTQI. Intersexuais. LGBTQIA... Eu tenho que ficar repetindo a sigla, tá? LGBTQIA. Assexuais. Isso. Assexuais, tá? São pessoas que não sentem atração, nem vontade, nem desejo por sexo. Ou também pessoas que não têm desejo nem vontade de se relacionar romanticamente, Exatamente. tá? Existem ambos ou os dois ao mesmo tempo. LGBTQIAP+, pansexuais. N, pessoas não binárias, que não se identificam nem com o nome, nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Isso. LGBTQIAPN+, que é o símbolo para todas as outras sexualidades e identidades de gênero que não estão presentes nas primeiras letras da sigla, mas são tão existentes e tão importantes quanto todas as outras. Exatamente. Bom, um assunto que eu queria levantar aqui com você, que eu acho que... Claro, nós não temos local de fala como pessoas trans, ambos Exatamente, somos sim. cisgêneros. Pra você que não sabe, cisgênero é a pessoa que se identifica com o sexo que nasceu. E trans é o contrário. A gente tem grande dúvida na maioria das pessoas que não têm acesso à informação ou não pesquisam ou não querem saber, né? Muitas pessoas misturam sexualidade e identidade de gênero. Você pode me explicar? Eu já sei, obviamente. Mas você poderia explicar pra galera que tá assistindo a diferença entre sexualidade e identidade de gênero? Claro. A sexualidade é a forma como a gente se relaciona com o outro. Então, como a gente gostaria de se relacionar com o outro. Então, eu tenho uma preferência de pessoas, de qualquer pessoa, a gente está falando de uma pessoa pan. Eu tenho preferência por mulheres, então eu vou me relacionar com ela romanticamente, sexualmente, amorosamente. Então, a gente tem aí o campo da sexualidade. O campo da identidade de gênero é muito diferente, porque é como eu quero me expressar pra fora, né? Como que eu me vejo, como eu quero me expressar. Então, não necessariamente eu me entendo como mulher cis, eu vá me expressar com vestimentas femininas, com trejeitos femininos. Eu posso muito bem ter uma expressão masculinizada, né? Que Desfém, a gente chama né? desfém, exatamente. E é isso, ele não está atrelado necessariamente com a minha sexualidade. Eu posso ser, sim, uma pessoa totalmente nos moldes femininos, né? E me relacionar com quem a gente quer, né? Exato. E a mesma forma que acontece para pessoas que são desfém, né? A gente já vê uma pessoa desfém, a gente, não, é uma mulher querendo ser homem, ou uma mulher que gosta de mulher, e ela desempenha tal papel. Ela é o homem da relação. Ela é o a gente homem da relação. Sempre tem isso. Não existe homem da relação em uma relação entre duas mulheres, tá bom? Obrigado. A gente não quer um homem exatamente por isso. Por isso que a gente se relaciona também com mulheres, porque a gente gosta de mulheres e apenas mulheres, no caso das mulheres lésbicas, né? E é isso, assim, as pessoas se confundem muito, eu acho que é por isso, né? A gente já quer ler a pessoa por inteira. Já quer então, botar logo um rótulozinho, uma etiqueta. Já quero te olhar, já quero falar, não, você é isso, eu vou te tratar como. Sim, né? olha, vou logo avisando que... Aliás, pra resumir, pra quem talvez não tenha entendido, a sua sexualidade é com quem você gosta de se relacionar. A sua identidade de gênero é quem você é. É quem você quer ser, qual é o papel que você desempenha no mundo, no planeta, na existência, no plano que você quiser desempenhar. Eu vou logo avisando que alguns assuntos e alguns tópicos são muito batidos já para algumas pessoas, mas para outras pessoas são novidades. Sim. E para outras pessoas, que no caso sou eu que me enquadro, tem muita coisa que irrita. A gente já tem que ficar explicando. Então, vou logo avisando que muitas vezes alguns assuntos me deixam com o cão no escuro. Mas eu vou fazer o possível para me manter bem simpático e didático aqui para vocês, tá bom, pessoal? Mas é isso, né? É basicamente você respeitar. Não é muito difícil. Respeite a existência das pessoas, as escolhas delas. E se você tá morrendo de dúvida, ai meu Deus, como é que eu vou me referir? Porque às vezes existe isso, né? As pessoas têm muito medo, tem muito dedo, não é? Muito dedo pra falar com pessoas trans, quando vê que se trata de uma pessoa trans. Gente, a pergunta mais simples do mundo: qual o seu nome?
se referencia aquela pessoa pelo nome dela, acabou. Não impede. Exatamente. Ou então, se você ainda quiser ser um pouco mais profundo, você pergunta numa boa, na moral. Quais são seus pronomes? Ela vai te responder. Não tem por que ninguém ficar raivoso com isso, tá? Fiquem tranquilos. Chegue no amor, chegue na paz, que vai dar tudo certo. Bom, eu separei outro tópico aqui pra gente falar sobre, porque a gente já falou sobre a população trans e sobre a identidade de gênero e diferença da sexualidade. Eu queria perguntar pra você, aliás, fazer um tópico sobre o encontro sobre sexualidade e raça, né? No Brasil, estamos falando aqui do Brasil, que é um país onde majoritariamente a população é negra. E ainda assim estamos falando de um país que, ironicamente ou não, é muito racista. Como uma mulher preta, você é atingida todos os dias pelas segregações da sociedade no Brasil e no mundo, né? E as pessoas no Brasil, eu costumo dizer que as pessoas no Brasil precisam se descobrir negras. Principalmente se tratando do nosso caso, que somos duas pessoas paçoquinhas, dois pardos Dois aqui. pardinhos. Dois pardinhos. São pessoas que precisam se descobrir negras, né? Então, eu queria saber, porque assim, isso já é um grande impacto na vida da pessoa, quando ela se percebe negra. Eu posso falar por experiência própria. Eu não tinha me percebido negro até os 19 anos de idade, galera. É loucura. E isso já é um impacto na vida da pessoa, quando ela se percebe uma pessoa negra. Quando ela se percebe uma pessoa LGBT, é outro impacto. Então, o impacto da realidade sobre você diria que isso aumentou muito a pressão nos seus ombros quando você se identificou uma mulher negra e em seguida se identificou uma mulher lésbica? Então, eu fiz o caminho inverso. Primeiro eu me entendi como uma mulher lésbica, depois eu me entendi como uma mulher negra. Não me entendo como uma mulher preta, entendo mesmo como uma mulher negra, e aí a gente faz essa subdivisão de pretos e pardos, se encaixando como parda. Mas o processo de me entender como uma mulher negra foi muito doloroso. Eu quase desisti da faculdade de psicologia. Eu não estaria aqui, não estaria no carro que eu estou, não estaria vivenciando tudo que eu estou vivenciando, justamente. Não estaria fazendo esse podcast. Não estaria aqui. Exatamente, eu não sei onde eu estaria se não fossem, enfim, muitas pessoas me salvando. E aí eu digo pessoas num termo de aquilombar-se, né? Pessoas pretas, pessoas negras me salvando daquele meio. Então, a gente teve um caso muito, muito pontual, assim, muito, muito vívido de um racismo dentro do nosso departamento. Foi durante a pandemia. E aí isso escoou para muitas pessoas. Foi assim, foi um divisor de águas ali, principalmente da turma e também do corpo docente, que a gente entendeu ali algumas particularidades daquele corpo docente. E aí, a partir dali, eu não conseguia mais, justamente porque aquilo tinha se respingado em mim, de certa forma, eu não conseguia mais ir para a universidade. Não conseguia ir. Isso é um tópico muito sensível, que eu gosto muito de trazer à tona. Justamente... Polêmica! Mas é isso, a gente faz das dores o nosso, se a gente não rir gás. Delas, exatamente. Se a gente não rir, a gente chora bastante. E aí a gente tava nesse momento eu posterguei 1 ano durante a minha graduação, né? Em vez de 5 anos, fiz em 6, por causa desse episódio. Então, ali, eu tive muitas bases do meu orientador, Aureliano, do meu supervisor, que era do Centro de Cidadania Baixada 4, o Wallace, que ele falou, não, você não vai desistir, não. Você vai até o fim, você vai ser uma profissional incrível, sabe? Então eu fui erguida por muitas pessoas que eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei por causa disso, sabe? Nossa, e aí foi por esse episódio de racismo que ele foi se esconde, e aí você vai entendendo, caramba, então o que eu vivi na infância foi racismo também. Nossa, então só preferiam a minha amiga branca e, né, que não tava em um certo padrão, porque ela era branca, e todo mundo ficava, ai, você é amiga legal dela. Você e é isso, você tá ali. Sabe? E aí você vai se escondo nesses lugares. Então, assim, se entender como uma pessoa negra é muito doloroso, mas... E aí ter essa interseção, eu acho que pra mim, me entender como uma mulher negra e lésbica, eu acho que me fortaleceu. Olha, porque é uma bandeira que eu levanto muito assidualmente. Então, assim... vou falar de racialidade aonde eu conseguir enfiar, e a gente consegue enfiar ela em muita coisa. A gente vai falar de empregabilidade, a gente vai falar sobre população LGBT, sobre feminismo, né? Que a gente tem aí um feminismo muito embranquecido. Total. A gente vai falar sobre universidade, a gente consegue colocar a racialidade e entender todos os percalços que a gente, né, pessoas negras passam. Então, eu acho que foi um encontro muito feliz pra mim.
me entender como uma mulher negra, me entender como uma mulher lésbica, mesmo tendo todos esses percalços, né, durante essa caminhada. It feels like home. Exatamente. Você se encontra, né? Eu acho que pra mim, o que você falou tocou muito no meu coração, porque eu tive um processo bem parecido enquanto me descobriram uma pessoa negra. E aí eu ainda luto diariamente com isso, porque vai ser um absurdo pra muita gente. Sim. Sempre vai ser um absurdo pra muitas pessoas eu me considerar uma pessoa negra. É um absurdo pra outras pessoas eu não me considerar uma pessoa negra. E eu tinha uma época que eu brincava, gente, então eu sou azul, tá? Se eu sou branco demais pra ser negro e eu sou negro demais pra ser branco, Sim. a partir de hoje eu sou um Smurf. E eu acho que é muito sensível, como você falou, é delicado. Sim. Porque quando essa chave vira na sua cabeça, é o que você falou. Volta tudo à tona. Lembranças que você nem sabia que você tinha. E aí você identifica aquilo como... Então aquilo foi por isso. Eu tenho um divisor de águas absurdo na minha vida. Porque eu usava, até recentemente, eu usava cabelo grande. Eu tinha um cabelão até aqui. Caramba! E metade do tempo que eu vivi de cabelo grande, eu vivi 8 anos sendo cabeludo. E 4 deles foram alisados, né? Eu fazia progressivo, eu ficava lisão, assim, horrível. Não sei como é que a galera deixava sair de casa. Mas na época fez sentido. Hoje eu olho foto, tenho horror, quero morrer. Mas na época fazia sentido. E eu era muito tido como indígena, né? As pessoas me classificavam como indígena. E, você é moreno. Eu sempre fui muito familiarizado, né, com esse termo, Moreninho, né? Você é moreno. Sim. Eu sempre fui moreno. E beleza. E aí, quando eu fiz a transição capilar, foi durante a pandemia. As pessoas estavam de quarentena em casa e eu surgi cacheado. E aí foi muito engraçado, porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando a Covid passou foi uma viagem em família, que a gente foi pra Aparecida do Norte, comemorar o aniversário da minha mãe. E no caminho a gente parou em Penedo, ali interior do Rio. Gente, esse comentário parte de um lugar de zero preconceito. É só pra vocês saberem do que eu estou falando, do ambiente. Pra contextualizar vocês do ambiente. Uma cidade de brancos, uma cidade de héteros e de idosos. E de casal. Então, assim, eu tava no auge da minha autoestima. Eu nunca tinha me sentido tão bonito. E eu fazia meus cachos, eu finalizava meus cachos. Tararatá. Eu tinha muita paciência na época, hoje em dia cortei por causa disso. Mas eu tava ali naquele auge, né? E as pessoas olhando pra mim na rua, como se eu fosse uma girafa no safari. Tipo assim. Sim. O que é aquilo, e eu, gente, né? Tipo... tô com alguma coisa na cabeça, tenho alguma coisa no meu rosto. E ali eu comecei a perceber que as pessoas estavam me entendendo diferente. E o quanto isso foi louco, né? A mudança da textura do meu cabelo foi um divisor de águas. Foi ali que você se entendeu? Foi ali que eu comecei a me entender. Eu já estava me entendendo com a ajuda de uma amiga minha, que levantou esse tópico na minha vida. Tipo assim, deixa eu te explicar uma coisa. Vem cá, querido. Acho que você tá sendo negligente em um certo ponto. E quando isso rolou pra mim, foi muito bizarro, porque ali eu percebi que, poxa, estou sendo interpretado diferente. E houve um segundo momento na minha vida, que foi quando eu entrei pro mercado de trabalho e eu fui inserido num ambiente onde só haviam pessoas brancas. E eu costumo dizer isso, se você quer descobrir qual é a cor da sua pele, querido, se você tá em dúvida, porque isso é uma questão pra muitos pardinhos, né? Você quer descobrir qual é a cor da sua pele? Se enfie num ambiente totalmente embranquecido. Você vai ver na hora qual é a cor da sua pele. Porque por mais que você não seja esse exemplo de melanina, por mais que você não seja uma pessoa retinta, você vai ver direitinho aonde eles te colocam. Você vai ser sempre... Nunca vai ser parte do todo, né? Parte do todo você não vai ser. Mas enfim, estamos desvirtuando um pouco para o assunto racial, mas é porque tá tudo interligado, tá, gente? Exatamente, não tem como a gente falar sem falar de racialidade. Exato, exatamente. Eu queria saber para você, Bianca Marques, que está aqui na minha frente agora. Para você, enquanto pessoa física, qual é a importância da militância e do ativismo? O que mudou na sua vida, o ativismo e a militância? O que ele fez por você? O que ele fez por mim? Eu acho que ele corrobora pra minha existência de hoje, assim.
Eu acho muito importante a gente falar com a academia, né? Falar com quem entende, com quem estuda sobre, com quem pesquisa. Mas é justamente a sociedade civil que está ali, que está batendo na porta, que está sendo violentado por policial, que está que está protestando, que está falando, está gritando, né? E hoje eu faço parte do coletivo Madame, que é muito mais no âmbito da universidade rural, né? Então ali a gente fala muito sobre as cotas trans, que foram as nossas conquistas, né, mais recentes, que foi uma conquista assim muito absurda, né, para nível federal. Mas a gente também fala sobre a vivência do que é ser uma pessoa LGBTI dentro da universidade. Então, assim, antes do coletivo Madame, a gente tinha o coletivo Pontes também, mas não era tão demarcado assim. E hoje a gente levanta uma bandeira enorme de sei lá quantos metros naquele P1 da Rural, que a Rural é enorme, né? Sim. Em Seropédica. A gente fala sobre a chão gente. até lá, né, filha? Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E aí a gente fala sobre, a gente traz pessoas para debater, a gente está nesse mês falando, né, tentando pegar pessoas acadêmicas e da sociedade civil para debater sobre isso, sobre gênero, sobre sexualidade, principalmente no mês do orgulho. Mas acho que a militância, ela te dá um gás, assim, de pertencimento, né, de luta mesmo para sua existência, porque eu sei que a gente ainda vai continuar sofrendo todas as mazelas que a gente sofre, que a gente ouve muito sobre as mazelas do que a população LGBTI sofre, né, é violentado, são muitas coisas negativas, mas a gente também tem muitas coisas positivas em ser LGBTI. Então, assim, a gente tenta o máximo possível trazer à tona essas possibilidades enquanto uma pessoa LGBTI. Hoje eu tô dentro de um campo que eu posso pesquisar sobre a população LGBTI e eu consegui passar nessa pós-graduação, né, da Fiocruz, justamente para falar sobre a minha população, de onde eu vim, de onde eu sou, e também falar de uma das minhas raízes, que é a população não, né, a religião afro-brasileira. Então eu vou falar como que a gente ali dentro, a gente se encaixa, né, como que a gente se descobre, como que é gostoso esse percurso. Para a maioria das pessoas, algumas pessoas não, né? Mas aí eu queria fazer esse contraponto de religião, principalmente falando sobre a religião mais evangélica, de catolicismo, né? Cristianismo, né? Exatamente. Então, assim, fazer parte hoje de um ativismo muito, muito concreto, ele me dá essa possibilidade. Ele me dá essa possibilidade de fazer mudança, né? De falar sobre, de debater sobre, de ecoar minha voz mesmo, sabe? E aí a gente sozinha, a gente não consegue fazer isso, infelizmente, sabe? Dá aquele ar de esperança, Dá. né? Porque é uma vida inteira, é um mundo inteiro te dizendo que você não é pertencente, que você não é adequado, que você é errado, que você é um erro, que, enfim, você não deveria existir. E aí, de repente, você se vê num grupo onde tem pessoas iguais a você. Exatamente. Que são capazes de te dar tudo aquilo que o mundo te negou, que é amor e acolhimento, sim, sabe? Ninguém pede muito, gente. Aceitem as pessoas, respeitem as pessoas e amem as pessoas. O ser humano, por genética, por evolução, é uma espécie sociável. Ninguém nasceu para ficar sozinho. E quando você retira o privilégio da sociabilidade de um ser humano, excluindo ele, expulsando ele da sua casa, botando ele para fora do seu meio social, da sua família, muitas vezes até da sua cidade, do seu bairro, você está fazendo uma das coisas mais cruéis que a mente humana pode presenciar, sabe? Que é a exclusão. Porque as pessoas LGBT não entendem de onde vem tanto ódio, porque ninguém, como eu disse, ninguém escolhe. Sim. Então, juro pra você, tô aqui falando pra você, se as pessoas pudessem escolher, tu acha mesmo que a galera ia escolher tomar porrada na rua, ser assassinada por andar de mão dada? Bota a mãozinha na consciência, meu querido. E você falou muito sobre a sua relação com a sua religião e sobre a sua relação com a sua ancestralidade, que é uma das coisas que eu acho mais bonitas que tem, que é esse resgate, né, numa cultura onde muitas coisas foram enfiadas goelas abaixo durante a colonização. É muito importante ter esse resgate, justamente por respeito às pessoas que vieram antes da gente, sim, sabe? Então acho muito, muito importante. E durante o nosso tópico anterior, uma coisa que eu esqueci de falar foi que eu lembrei muito da fala da RuPaul. A RuPaul, pra quem não sabe, é uma das mães Incrível. das drag queens, a drag queen a maior drag queen do mundo atualmente, depois da Pablo Vittar. Vamos lá, Twitter, maceta. Mas
Ela tem uma fala que eu acho muito emblemática, que foi, como você disse, sem essas pessoas, sem esses amigos, eu não estaria aqui hoje. Foram eles que me Sim. levantaram, me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Porque ela diz que ela foi expulsa do meio do mundo. Ela não foi aceita pelas pessoas por ser preta. Uhum. Ela não foi aceita pelos pretos por ser gay. E ela não foi, ela, no caso, a drag queen, tá? Ele é um homem cisgênero. Ele, o Isso. RuPaul, não foi aceito pelas pessoas por ser negro. Não foi aceito pelas pessoas por ser gay. Não foi aceito pelos gays por ser muito afeminado. Que é outra coisa que acontece também, né? O preconceito que a gente passa dentro da sigla, debaixo da bandeira. São muitas camadas, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu amei que você falou é: não tem só mazela. Não tem. A Exatamente. vida é alegria, galera. Muita coisa boa acontece. A gente tá aqui nesse mundo pra ser feliz também. A felicidade não nos é negada. Nós somos donos do nosso próprio destino. Então eu queria saber de você. Como é que foi pra você? Como é que é pra você fazer parte do Rio Sem LGBTfobia? Eu falei que a gente ia chegar nessa parte. Conta pra mim. Vamos lá. Eu tô doido pra saber. Ai, meu Deus do céu. Abriu um leque pra mim que é difícil, vai ser difícil Vrá. fechar. Vou deixar essa missão com você de me, Não, olha. fica tranquila. Gente, é um pouco absurdo, né? Assim, quando você tá lá na faculdade, você se imaginar dentro desse programa Rio Sem LGBTfobia, que é um programa, assim, que ele tá espalhado por todo o Rio de Janeiro. Sim. É um programa que ele é muito grande, assim, e ele tá constantemente sobre ataque, né? Porque a gente tá vivendo a gente viveu um momento muito mais expressivo de conservadorismo antes, mas a gente vive todos os dias sobre essa nuvem de conservadorismo, Sim, né? que inclusive tomou conta de uma forma que foi Exatamente. difícil de tolerar. Hoje a gente tá conseguindo respirar um pouco mais, mas nem tanto assim, né? Pois é, né? Mas a gente vai indo. Mas assim, fazer parte, eu acho que foi muito enriquecedor, sabe? E hoje eu só quero fazer mais. Eu era estagiária, fui estagiária durante 2 anos. Atuei em Japeri, atuei em Queimados. Hoje eu tô lá na Central do Brasil e eu cuido das pessoas, dos estagiários. Olha que incrível. Eu cuido dessa formação. Quem diria, né? Eu dou esse apoio, né? Nessa formação deles, eu verifico tudo que tá acontecendo. Então, assim, consegui entregar do que eu fui formada. Porque eu fui formada dentro desse programa, eu fui forjada ali dentro, né? E aí, meu ativismo também, ele começou muito por ali dentro. Eu consegui ter contato com esse coletivo Madame porque o nosso centro de cidadania, quando era Japeri, a gente fez uma ação com o coletivo Madame, né, ali dentro da Rural. Então eu conheci o ativismo, eu conheci essa minha parte mais política dentro do programa. Então, assim, é muito difícil falar pouco do programa. Ai, gente, eu sou muito... Vocês estão com tempo? Pega uma pipoca. Aqueles. Não, mas assim, eu acho que deu super pra entender, porque vendo você falar, a gente brilha seus olhos. Brilha, e né? aquilo. Eu fiquei muito animado também quando a gente recebeu Sim. aqui o briefing, o escopo. Eu fiquei, cara, como assim? A gente vai ter uma pessoa que é do Rio Sem LGBTfobia. Eu fiquei animadaço. Eu falei, eu preciso trocar com essa pessoa, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter, que é as ações a favor da Sim. igualdade, né? E vocês estão ali fazendo alguma coisa, né? Vocês não estão Exatamente. falando sobre, vocês estão Exatamente. agindo. E eu acho que é o que a gente mais precisa fazer. Ações, sabe? Não adianta a gente fazer esse pink washing de, olha, uhul, Sim, LGBT. a academia tá ali cheia de pesquisas, cheio de teses, Exato. cheio de... E aí, o que a gente vai fazer com isso? E tem coisa a ser feita. Exatamente. Não é como se fosse uma coisa de, não sei, nem tem que cavucar, tem que procurar muito. Não. Gente, não faltam exemplos do que precisa ser feito na sociedade em relação à LGBTfobia. Exatamente. E tá aqui diante de uma pessoa que faz parte disso é muito importante pra mim, porque eu acho que é uma das posições mais nobres que o ser humano pode atingir, que é ele vive para que outros possam existir. E você tá trabalhando, você tá fazendo para que outros possam também chegar onde você chegou ou Sim. aonde queiram chegar, sabe? Para que não seja roubado dessas pessoas o direito que elas têm de existir, de sonhar. Exatamente. Comunidade LGBT,
Vocês podem sonhar, vocês devem sonhar, vocês precisam sonhar. É uma das falas mais bonitas da Erika Hilton, né? Que falam pra ela, o que você acha quando você vê que a galera tá querendo que você seja presidente? Ela fala, cara, mesmo que isso seja algo distante, pra mim a melhor parte é ver a minha comunidade sonhando. Sim. E Erika Hilton, amamos você, porque... É uma representatividade absurda da Erika Hilton. É a segunda vez que eu menciono ela aqui nesse podcast. E eu acho que é exatamente isso. Ver essas pessoas sonhando é uma Sim. das coisas mais bonitas que tem, porque são pessoas que são negadas de tudo. E quando você pode sonhar, é aquilo, realizem os seus sonhos, porque vocês podem também. Se vocês podem sonhar, vocês podem realizar. Então, muito obrigado por você fazer parte desse projeto, porque é um respiro. Uhum. É aquela ponta de esperança. Sim. É olhar para o horizonte e falar, não, mas tem até onde a gente chegar. Por mais que o agora esteja sendo difícil, tem para onde ir. Exatamente. Sabe? Eu sempre penso mesmo nessa... Como é que eu posso entregar tudo que me entregaram? Tudo que fizeram para eu estar aqui. E aí, que enquanto estagiária, eu sempre tentava entregar isso, né? Nos atendimentos, no acolhimento. Gente, você fazer um café e entregar para uma pessoa e conversar com ela. Gente, conversa. É básico. É básico. A pessoa fala assim, nossa, então eu sou digna, né? Exato. Porque é isso que a gente tenta com o programa. Trazer a dignidade e a autonomia dessas pessoas. Então, como que a gente traz a dignidade e a autonomia? É justamente reafirmando aqueles direitos. Não, você é uma pessoa de direito. Você é uma pessoa que é digna daquele direito. Exato. E a gente sempre tenta reforçar isso. E aí, hoje eu tô numa posição muito diferente, mas... É aquilo que eu falei pra você, na nossa grade curricular a gente tem muitos gaps. E aí, com a formação dos nossos estagiários, né, a gente tenta abarcar isso. Olha, como é que você vai fazer um atendimento jurídico com uma pessoa LGBT? Como é que você vai fazer um atendimento social, né, que a gente tem serviço social dentro do nosso programa, enquanto psicólogo? Pô, você está cuidando de um sofrimento psíquico de alguém. A gente já teve aí no CRP algumas bancadas totalmente religiosas, totalmente a favor da cura gay. Então, assim, isso não é algo do passado. Gente. Isso não é algo do passado. A gente está tendo que constantemente levantar essa bandeira. Não, peraí. Exato. Que isso? O que está acontecendo aqui com a psicologia? É frustrante, né, irmã? É absurdo, é absurdo. Porque a gente caminha tanto há tantos anos e... Em 2025, você precisar... Parece óbvio, né? Declarar que homossexualidade, bissexualidade, transexualidade... Gente, não existe cura para aquilo que não é uma doença, tá? Eu sei que é ridículo eu estar tendo que repetir isso aqui. Como eu disse, esse tipo de coisa me irrita. Mas é necessário, infelizmente. Então, não tem cura, não tem nada, não tem remédio, não tem tratamento, não tem terapia. Nada que mude quem você é, tá bom? É igual você fazer uma psicologia pra querer mudar a curvatura do seu cabelo. Não existe, amor. Exatamente. Tá? E mesmo que você faça 1 milhão de progressivas, a sua raiz vai continuar cacheada, tá bem? Ela vai continuar crescendo, a mesma ela vai estar coisa ali. a sua sexualidade. Você pode inibir, você pode se blindar, você pode fugir disso. Isso é a sua verdade de essência. Não tem como você fugir disso alguma hora. Isso vai aflorar, tá? E cabe a você a escolha. Você vai viver isso, você vai... É punk, é uma porrada, né? Não é bolinho, não. Todo o processo. Mas eu te garanto que se esconder é bem pior, tá? Então, não tenha medo, tá? Não tenha medo, porque eu sei que assusta pra caramba. Mas a gente tem pessoas assim, a gente tem ações que fazem por você. Então, se você precisa de ajuda, procure ajuda. Você vai achar pessoas que são capacitadas para te ajudar, tá? Profissionais, treinados, preparados para lidar com a sua situação. Como você disse, não é só de mazelas que vive a comunidade LGBT. E estamos aqui para celebrar nossas alegrias. Vamos falar de amor, pessoal? Vamos falar eu adoro de amor. esse tema. É esse tópico tão polêmico e sensível, não é? Me diga, eu vou até olhar aqui minha pauta, porque eu preparei uma pergunta especial pra você, né? Eu já fiquei sabendo que você não está solteira. Não estou. Não está solteira, muito estou. bom saber. Mas a minha pergunta é, você encontrou assim, como posso colocar? Não empecilhos nem barreiras, dificuldades. Você encontrou dificuldades para encontrar o amor? Nessa nossa vidinha aqui, porque vamos lá, vamos contextualizar, né? Somos pessoas negras, fora do padrão, né? Nossos corpos, na maioria das pessoas, enxerga como não dignos de amor, né? E o que é loucura. Você merece ser amado, você pode e você vai ser amado, tá?
Não existe isso. O amor não tem regra e nem forma. Foi pra você um processo complicado achar o amor? Ou será que você estava procurando pelas vias erradas? Foi muito complicado. Eu estava procurando pelas vias erradas. Como uma pessoa que hoje me identifico como lésbica, né, levanto essa bandeira e entendo que, caramba, olha que loucura, eu gosto apenas de mulheres. Eu tive aí um percurso heterossexual, aí a gente vai para um percurso meio bissexual e depois a gente vai pro, opa, peraí. Não era isso, menino, não era ainda isso. Não aí era hoje, isso, né? hoje eu falo, é isso. É isso. Então essa procura meio que pelo amor foi um pouco tortuosa. Só que hoje, assim, é muito interessante falar sobre... eu tô com a minha namorada há mais de 3 anos, a gente pretende formar uma família, a gente vai morar juntas agora. Então era Vai isso. ser minha vizinha, gente. Você é A gente vizinha descobriu dele. que ela vai ser minha vizinha. Então era isso que você estava falando, não é só mazelas. Então a gente tá vivendo um amor aí que dura bastante tempo, a gente se levanta juntas e a gente passa também por algumas barras que perpassam a nossa sexualidade. Era uma mulher desfém, então era uma mulher preta. Então, assim, a gente tem muitos caminhos tortuosos que a gente passa. Mas eu acho que dá uma potência tão grande o amor, sabe? Ai, que E lindo, encontrar gente. Não uma, pode chorar, tá? e encontrar uma mulher que, assim, que torce por mim, que ela também fez parte desse meu processo para não desistir da faculdade. Todas as entrevistas que eu fiz de estágio, de emprego, ela tava lá, você vai conseguir, você é boa, você é muito boa. Hoje eu tô com um anelzinho dela, porque esse anel ela fala que me faz falar, tipo assim, ela fala assim, você sabe, você é boa, você consegue, mas eu vou te dar aqui pra você não hack, esquecer né? de mim. Gatilho mental. Pra você Que falar lindo assim, isso. tá aqui, sabe? Tô aqui Então, com assim, você, né? é essa potencialidade, é uma pessoa que me trouxe, que me mantém, que ela tá comigo e eu acredito que a gente vai seguir junto essa vida um pouco embaralhada, um pouco difícil, um pouco não, muito difícil, com muitos percalços pelo caminho, mas eu acho que é isso, ela me fortalece muito. O amor fortalece muito a gente. E eu consegui viver esse amor, assim, hoje publicamente, né? Então, pros meus pais, pra minha família como um todo, não pra toda a família, né? Porque a gente tem partes, né? A gente tem partes aquilo, de né? famílias. Amiga, mas... o seu sangue até o mosquito tem. Isso aí não é garantia de nada. Ou se fosse. Mas assim, viver esse amor, ele me potencializa muito, sabe? E eu acho que mesmo com todo o percurso que eu fiz, né, de procurar o amor, que você falou, como é que foi esse percurso, esse caminho, ser desse jeito, eu acho que eu cheguei numa... Sabe, quando você vê, assim, um paraíso, um local muito bom, sabe? Que eu acho que é onde eu cheguei. E aí eu tô falando de amorosamente, profissionalmente, como pessoa, sabe? Então, acho que é uma realização completa. E falar de amor, ai, eu adoro falar de amor. E falar de amor entre 2 mulheres, falar de amor LGBT. Nossa, isso me emociona muito. Entre 2 mulheres negras. Entre 2 Um mulheres, amor preto exatamente. puro, pessoal. Olha, que inveja. Mas é lindo demais. Eu sou muito encantado por ouvir essas histórias, porque elas me dão muito gás, sabe? E eu acho que é exatamente isso que você falou. Por mais que o caminho seja tortuoso, por mais que o horizonte seja difícil de alcançar, tem uma pessoa segurando sua mão. Sim. E olhando pra você e falando, vambora, nós vamos juntos. Cara... Com isso, você conquista até a lua, sabe? Eu acho que quando você tem um incentivo certo, você faz o que você quiser. E quando esse incentivo vem da pessoa que você ama, Nossa. Acho que é o melhor dos mundos, né? Sim. E parabéns por esse trajeto, por essa linda trajetória que você está traçando, por essa jornada que você vai continuar traçando com a sua mulher. E eu desejo toda a felicidade do mundo para vocês, de verdade. Obrigada. Gente... Que forma melhor de encerrar essa conversa maravilhosa falando sobre o amor está aí, ame, entendeu? Vá pra pessoa que tá do seu lado, olha pra pessoa que tá do seu lado, dá um beijo, dá um cafuné, dá um aconchego, o amor cura, pessoal. Eu adorei a gente terminar assim, num clima amoroso, num clima gostoso, aconchegante, né? Que é falar de amor, esperançoso. Eu acho que o mês do orgulho, ele fala muito também sobre isso, sobre esperança. Isso. É um mês de política, é um mês de conscientização? Mas é um mês de mais do que nunca reivindicar os nossos direitos e
você tem direito de amar e ser amado, tá bom? Bianca, eu amei receber você aqui. Eu adorei. Eu espero que você tenha gostado também. E alguma consideração final sobre Acho esse que- tema todo? Gente, eu acho que vou fazer um merchandise aqui do programa. Vende teu peixe, amor. Vai. A gente tem mais de 20 equipamentos espalhados pelo Rio de Janeiro. Então, se você for uma pessoa LGBTI que tá sofrendo violência, que tá sofrendo alguma violação, nos procure. A gente tem o nosso Instagram, RioCLGBTifobia. A gente tem o nosso Disque Cidadania e Direitos Humanos, que é 24 horas. Então, se você tá sofrendo alguma coisa, se você sofreu alguma coisa, você liga pra gente pelo Disque. E acho que é isso. Você não está sozinho de jeito, maneira alguma. A gente tá aí, né? Pode ser um pouco escondido, principalmente nesse meio conservador, ou pode ser também através desse bate-papo aqui que a gente está tentando trazer, Exato. né? A Unifaixa, ela tentou e está assim, com muito sucesso, conseguindo trazer à tona a nossa população e essa discussão que eu achei assim incrível. Ser convidada foi uma honra. Eu Imagina. amei estar Foi com uma você, honra né? ter você aqui, cara. Foi uma coisa, assim, transcendentora. Não sei nem se eu usei essa palavra corretamente. Muito obrigado, Bianca. Obrigada. Foi incrível. Eu adorei. Você que está aí do outro lado, feliz mês do orgulho, meu amor. Orgulhe-se. Vá pras ruas, levante a sua bandeira e tenha muito orgulho de quem você é, porque você nasceu assim e você deve ser a pessoa mais linda e feliz do mundo por ser assim, tá? Ninguém tem que tirar isso de você. Um beijo pra você, Tchau, Bianca. tchau. Um beijo pra você que tá assistindo a gente. Até a próxima. Tchau. Ai, que Cara, que tudo! Você é incrível.